Olá, você que nos acompanha pelo site RD News, pelo RDTV, o programa de TV web do nosso site. Hoje nós vamos falar de nutrição, mas em especial como limpar, como higienizar os alimentos para retirar os agrotóxicos. Será que é possível? Como escolher esses alimentos? Então, tudo isso nós vamos trazer nessa entrevista de hoje. Vamos fazer uma viagem até Rondonópolis. A nossa convidada é a professora Alessandra Celeri, que é nutricionista, é professora de nutrição da Unic de Rondonópolis, coordenadora do curso. Professora, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Apesar da distância, a gente está aqui também para trazer informações e prestação de serviço para a nossa população, né? Eu que agradeço, Lídice. É um prazer sempre falar sobre os benefícios que a nutrição pode trazer para a população e faz parte, né, da nossa atuação realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, é uma realidade aqui em Mato Grosso o uso, né, desses produtos agrotóxicos, é o nome mais conhecido, mas também são chamados de defensivos agrícolas, agroquímicos, enfim, produtos usados para combater pragas dos alimentos. Eu acho que a gente podia iniciar falando um pouco quais os tipos de alimentos que podem ter mais agrotóxico, porque eles não são vistos na hora que a gente compra, né? Tem alguma, digamos, classificação aí daqueles que têm maior contato ou aplicação que outros? Então, na nossa linha alimentar, tudo que é produzido, né, e toda parte de alimentação ela é produzida, então tudo pode ter algum resquício ou uma contaminação por um agroquímico, né? Então, assim, hoje, o que precisa ser levado em consideração? Se todos os prazos, né, diante da aplicação desses produtos estão sendo respeitados. E aí isso fica, né, para os produtores. Né? Se os produtores respeitam os prazos, a gente aí vai ter uma contaminação cada vez menor possível do alimento que chega até a mesa do consumidor. Ah, tá. Então, na verdade, o próprio alimento, com o tempo, ele vai eliminando, é isso? Vai Então, dessa contaminação? nós temos todo o período entre a aplicação e a colheita para que esse produto aplicado ele tenha o destino dele dentro ali do fluxo da produção. Então, alguns alimentos que têm uma demanda maior de preparo para chegar no consumidor, que passa por um processo de industrialização e tudo mais, ele vai estar mais longe desse período de aplicação. Outros produtos que a gente acaba comprando in natura são os produtos de feira, os produtos de hortifrutis, eles acabam tendo um tempo menor e eles passam por menos processos. Então, esses produtos né, in natura, que a gente fala, que você compra da forma que ele foi colhido da natureza, da produção, eles são os produtos que têm uma possibilidade maior de vir com a contaminação, se esses prazos, né, entre a aplicação do produto e colheita não forem respeitados. Bom, então a gente está ainda, digamos, numa fase de compra, né? Para escolher a compra desses alimentos in natura, as frutas, as verduras, os legumes, a gente deve então priorizar os que são produzidos próximos da gente, é isso? Então, não é nenhuma questão assim dos próximos da gente. A gente sabe que quanto mais próximo nós estivermos da produção, menos tempo esse alimento produzido vai levar, né, do local onde ele foi colhido para o consumidor, e aí ele vai ter menos aditivos aí que condicionem esse alimento, né, que preservem esse alimento para chegar até o consumidor. Mas a gente tem também a questão da produção dos alimentos da safra, da época. Né? Os alimentos que são produzidos dentro da sua safra, dentro do período que eles normalmente né, são produzidos, eles têm maiores chances de produção, e aí a gente tem uma possibilidade menor de ter que inserir aditivos né, e agroquímicos para viabilizar essa produção. Então, por onde começa? Prioridade para os alimentos da época, né? Agora é época de caju, agora é época de manga, agora é a época, né, da fruta do período. Então, assim, a nossa escolha deveria vir com base nessa sazonalidade. A sazonalidade é o período de produção. E aí, se a gente, é claro, nós temos que fazer uma alimentação mais variada possível,
a gente vai lançar mão, claro, de todos os outros produtos, mas aí nós vamos ter mais cuidado em casa quando a gente for higienizar, para a gente conseguir retirar o máximo possível de qualquer produto que tenha ficado. Uhum. Bom, falando então agora da higienização, trouxemos os produtos para casa, né? Um dos Sim, produtos que assim que é bastante divulgado para matar aí, digamos, as bactérias é o hipoclorito de sódio, né? sim, sim. Ele tira o agrotóxico. Quais são então os produtos, se não que ajudam? Porque a gente assim, você vai na internet, você acha um monte de receita, um monte de Sim, sim, experiência, sempre tem. bicarbonato de sódio, enfim, o que é realmente eficiente? Primeiro, para matar os germes, né, as bactérias, fungos, enfim, e para retirar esse agrotóxico do alimento, professora. Então, retirar 100% não retira. Então, a gente tem os limites de tolerância, né? E o que a gente precisa entender também é o que o produto absorveu desse agrotóxico, não tem higienização nenhuma que tira. Então, assim, dependendo da época que ele foi colhido, se o prazo não foi respeitado ou se foi ultrapassado limites, né, da aplicação desse produto, e esse produto absorveu esse agrotóxico, o que foi absorvido pelo produto não tira. Então, a gente tem o cuidado de fazer a higienização com o produto intacto, certo? Então, a gente faz uma higienização, né, com água corrente. A gente pode fazer o uso de uma escovinha ou de uma buchinha que seja utilizada só para isso. Nós precisamos ter o cuidado de separar esses utensílios e esses recursos em casa, né? Então, eu tenho uma esponja para lavar louça, e eu tenho uma esponjinha para lavar as frutas e as verduras. Então, preciso ter esse cuidado. E após esse processo, eu posso submeter ele a um molho, no hipoclorito, ou no bicarbonato, ou no vinagre. Cada um deles vão ter a sua ação, e elas são diferentes, certo? Então, assim, a gente tem, sim, a orientação do bicarbonato, é uma situação que está em estudo, ela é comprovada para alguns agroquímicos, mas não para todos, né? Então, assim, é o cuidado que a gente tem de fazer uma higienização prévia, né, tirar todas as sujidades aparentes, realmente submeter ele, né, à água corrente para fazer a higienização, e aí colocar ele nesse molho que a gente fala, que é colocar ele dentro, né, de uma solução, que é a água misturada com um desses produtos, durante um tempo que vai ajudar a eliminar mais uma parte dos micro-organismos. Tá? E claro, com esse processo a gente também tem a retirada, né, de grande parte desses agroquímicos. Não tem uma retirada de 100%, mas sim tem uma retirada de grande parte dele. Acho que é importante também esclarecer que, como você falou, é um ou outro, né? Sim, Não dá para misturar, porque pode haver uma composição química aí, nós não somos da química, mas assim, eu conheço gente que trabalha na área que fala, olha, cuidado com essas misturas, que você pode criar uma bomba, não literalmente, ou quase, né? Mas assim, criar uma outra substância química, né? Então, sim, é sim. ou o hipoclorito, ou o Ou, bicarbonato, ou, ou o ou vinagre. Não pode misturar nenhum. não podemos misturar todos esses três componentes na mesma solução. A gente pode, né, ter um risco de intoxicação aí, de até comprometer o alimento. Então, assim, a pessoa pode até passar pelos dois processos. Ela pode usar, né, o bicarbonato e o hipoclorito, mas separado. Eu Separado. faço um primeiro, eu enxago e depois eu faço outro, né? Para garantir, né, o que eu consiga eliminar o máximo possível, mas não submeter a todos os produtos de uma vez. E uma atenção muito grande que a gente precisa ter é na diluição. Então, assim, o hipoclorito de sódio, a gente conhece popularmente como água sanitária. A gente tem preparações de hipoclorito que são próprias para utilizar na linha de alimentação, e a gente vai usar uma diluição dele diferente do que a gente usa do hipoclorito, que é aquele comprado que a gente usa para limpeza da casa, não tem? Água sanitária. É importante que a gente fique muito atento ao que está descrito no rótulo do produto, porque isso faz toda a diferença. Então, se eu compro, né, o hipoclorito, que ele é específico para alimentação, ele tem uma diluição de 1% dele. E aí eu vou usar 2 colheres de sopa para 1 litro d'água. Agora, se eu compro o hipoclorito de limpeza, ele tem em média de 2 a 2,5% na concentração dele. E aí eu tenho que usar menos. Eu vou usar 1 colher para 1 litro d'água. Então eu preciso ter essa atenção, porque senão, ao invés de eu melhorar o produto, eu estrago o Sim. produto e acaba ficando resquício do cheiro, do gosto.
né? Então, não vai ser agradável. Sim, e aí quanto tempo de molho? Em média, assim, para segurança de 15 a 20 minutos. E aí depois precisa enxaguar em água corrente para retirar realmente todo o produto da solução, né? Todo o hipoclorito, ou bicarbonato, ou vinagre que você usou, certo? Então, assim, ter esses cuidados, porque aí a gente realmente, né, faz a higienização correta e não estraga o alimento. Sim. E para o bicarbonato e também o vinagre, quais seriam as dosagens aí para essa mistura? Então, o bicarbonato a gente vai usar também, é uma colher de sopa para 1 litro d'água, e o vinagre também, né? A gente vai usar aí 1 colher para 1 litro d'água. Lembrando que o vinagre ele vai ter mais ação a nível de micro-organismos, tá? De contaminação, de bactérias, de fungo, porque ele vai fazer essa inviabilização desses micro-organismos contaminantes do alimento, certo? Aí na parte de agrotóxico vai ficar por conta da higienização que você faz, da limpeza, da lavagem que você faz mesmo. Uhum. Então, a pessoa pode, para falar, escolher para matar micro-organismos, ou a quiboa ou o vinagre, e depois fazer também o molho do bicarbonato. Seriam os dois. Então, a sequência correta, se ele quer garantir, primeiro ele faz a aplicação do bicarbonato, certo? Lembrando que é uma pesquisa, ela está em desenvolvimento e ainda não se tem a comprovação de que ele retira todos os agroquímicos, certo? Nós temos alguns agroquímicos em específico que o bicarbonato realmente faz uma retirada de qualidade. Então, a primeira situação é a retirada dos agroquímicos. Então, eu vou submeter o bicarbonato primeiro. E aí, na sequência, eu enxaguei bem, eu posso submeter, né, ao tratamento com hipoclorito ou vinagre. Uhum. Bom, quanto aos produtos que são vendidos como orgânicos, né? É claro, eles são mais caros, né? Mas o que a gente percebe é que está aumentando essa oferta no mercado. E a gente vê já supermercados com bancas específicas para né, para aqueles produtos tidos como orgânicos, mas todo produto que é considerado orgânico, tendo ou não, né, a chancela, ele realmente não leva nada de defensivo? Então, nós temos aí os parâmetros de legislação para os orgânicos. Então, nós temos os órgãos fiscalizadores, então são produtos que nós devemos confiar, né? Porque eles têm todo o processo de fiscalização para que ele leve essa bandeira de orgânico. Então, realmente, são produtos que a gente pode confiar e que eles vão estar dentro dos parâmetros aí estabelecidos para serem considerados orgânicos, certo? Mas mesmo assim tem que fazer a higienização, né? Mesmo assim, os cuidados de higienização são necessários, porque a gente precisa lembrar que a parte do orgânico, ela cabe para os agroquímicos, né? Mas a contaminação de bactérias, de fungos, ela já acaba ficando mais fora dessa questão dos agroquímicos, porque a gente tem a parte de transporte, a gente tem a parte de conservação, a gente tem até o período em que esse alimento fica, né, armazenado dentro da nossa casa, que tem a possibilidade dele gerar uma contaminação ali. Então, realmente, sempre tem que ser higienizado, independente da forma que você comprou, adquiriu ele ou não. Uhum. Bom, a Unic aí em Rondonópolis, né, o curso especificamente de nutrição, faz algum tipo de assistência, atendimento à população? Como é que é o trabalho de vocês em pesquisa? Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa realidade aí, né, na nossa, também das maiores cidades do estado, né? Sim, sim. Hoje o curso de nutrição, ele tem 3 vertentes de atuação com a população, né? Nós temos uma clínica escola, que a gente atende a população aqui, né? Faz o acolhimento da pessoa que precisa de um atendimento nutricional, faz a identificação das necessidades e faz o acompanhamento. Nós temos também toda uma equipe que trabalha na saúde coletiva, né? Então, a gente está nas unidades de saúde básica, nós estamos nas escolas também, nós desenvolvemos um trabalho de identificação das necessidades voltada para a alimentação, né? A gente trabalha também com a parte da alimentação escolar. Então, assim, a gente tem atendido a várias situações aqui a nível da comunidade para realmente trabalhar a melhor condição da alimentação para a população de uma forma geral. Então, todas essas situações em que a gente possa, né, desenvolver um trabalho aí de orientação e conscientização, a gente tem realizado. Ah, bacana. Alguma questão que a gente não abordou que a senhora gostaria de trazer para encerrar, professora?
Eu acho importante, sim, que além de nós termos todo esse cuidado com a higienização e a qualidade, né, dos alimentos que a gente adquire, para a gente também olhar quais alimentos nós estamos adquirindo, né, o quanto nós estamos olhando, voltando o olhar para a nossa alimentação, para a qualidade do que a gente está comendo, se a gente está realmente, né, trazendo do mercado aquilo que a gente precisa trazer, né? É importante a gente falar dos agroquímicos, porque a gente está falando da produção dos alimentos in natura, né? E que são os alimentos que nós mais recomendamos para o consumo. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que a gente recomenda mais o consumo dos alimentos in natura e que a gente tem toda essa possibilidade de assegurar que a gente está consumindo um bom alimento, tanto no valor nutricional quanto na higienização e na segurança desse alimento. Claro, na verdade, a gente não vai deixar de comer alimentos saudáveis, né, naturais, as frutas, as verduras, os legumes e tudo que a natureza nos traz aí por causa de agrotóxico, né? Vamos cuidar, Isso, vamos fazer exatamente. higienização, retirar, mas vamos cuidar da saúde também, né? Isso, né? Sim, com certeza. Tá certo, dado o recado aí. Professora, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente pede aí para quem está nos assistindo para compartilhar essa entrevista, você que mora também aí nas cidades de Mato Grosso, tá dando dicas, né, de como higienizar, como livrar os alimentos, ou pelo menos eliminar um pouco dos agrotóxicos. E a gente convida aí, quando tiver notícias ou pesquisas diferentes, novas, a gente está à disposição também para divulgar. Sim, vamos sim. Obrigada, até a próxima, então. Até a próxima. Tchau.